E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O que ele está dizendo é que a lei não invalida a promessa de Deus. Tá? Deus estabeleceu ser Deus daquele povo. E Paulo também lá em Romanos, tratando desse assunto, ele ao falar sobre a lei, ele diz que aqueles que querem viver pela lei viverão. Mas o justo viverá pela fé. A lei nunca foi caminho de salvação. Mas a fé na promessa do Senhor, sim. Tá? Então, a promessa que Deus fez para Abraão, Abraão creu nessa promessa. E ele creu tanto que o próprio Senhor, quando ele pediu a vida de Isaac, e Abraão não nega de fazer isso, e então Deus o impede, a Bíblia faz referência a esse ato como um ato em que Abraão foi justificado ali pela fé dele. Porque ele tinha tanta fé que Deus ia resolver aquele problema, ia fazer alguma coisa, que ele não desobedeceu. Ou seja, ele confiou inteiramente na promessa de Deus. A fé consiste nisso. E a justiça que nos salva não é a nossa própria, mas essa justiça de Cristo que nós cremos que também é nossa pela fé. Então vejam só, a lei foi dada para a preservação do homem, a lei foi dada para que ela mostrasse a nossa fragilidade em relação ao pecado, a lei foi dada para que ela apontasse para Cristo, a lei foi dada por muitos motivos, mas não foi dada para anular a aliança. De tal maneira que assim, eu tinha uma aliança com vocês não cumpriram, agora é lei, se virem. Ou vocês cumprem a lei, ou está tudo acabado. Não foi nesse sentido que a lei foi dada. A lei, ela complementa a aliança no sentido em que ela aponta para Cristo. E ela também foi cumprida por Cristo. E a recompensa do cumprimento da lei é vida. Vida que Cristo não precisava porque ele já tinha. A vida que ele conquistou com a obediência da lei é a vida que ele deu para nós, que não conseguimos cumprir. Tá? Então, a lei não é para abrogar, não é para cancelar a aliança. Muito pelo contrário. A lei, ela aponta para aquele descendente que realmente consegue cumprir toda a lei e, portanto, nos inclui graciosamente nesta aliança com Deus. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo dá ênfase nisso, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus fez uma promessa e ele não vai quebrá-la. Ele não vai quebrá-la. Os homens são infiéis e quebram suas alianças, suas promessas, mas Deus jamais. Deus não quebra. Com essa promessa perpétua, como essa promessa perpétua, ela traz impacto à nossa compreensão sobre a salvação, por exemplo, do povo de Israel. Esse é um assunto complexo. Tá? É um assunto que tem gerado um debate amplo durante anos e existem opiniões as mais diversas sobre a salvação de Israel, Israel político, exatamente por causa desta palavrinha, aliança perpétua. De forma bem rápida, eu quero só dar uma pincelada nisso, porque não é um assunto central aqui nosso, mas a aliança que Deus fez com Abraão, quando o apóstolo Paulo estava lidando com uma demanda entre não-judeus e judeus na igreja de Gálatas, a igreja dos Gálatas, na região da Galácia, Paulo junta os dois grupos e diz o seguinte para eles: olha, a aliança que Deus fez não foi abrogada pela lei. Então, o gentio não pode dizer que aquela aliança do povo de Israel não funciona mais. Muito pelo contrário. O gentio é salvo pela fé no descendente. Quem é o descendente? Cristo. Ele é o descendente em quem serão benditas todas as famílias da terra. É Cristo. Por outro lado, o judeu também não pode achar que a força que o inclui na aliança é o sangue que corre na veia dele. Porque esta aliança, ela não é um ato meramente externo.
A circuncisão era um sinal externo de uma aliança que era crida pela fé. Por que o sujeito praticava a circuncisão? Porque ele acreditava na promessa. Diferente do que os judeus estavam fazendo nos dias do apóstolo Paulo, eles estavam fazendo o contrário. Eles batizavam para ter aliança. Eles batizavam, aliás, eles circuncidavam para ter aliança, para confirmar a aliança. Não era um ato que era movido pela fé deles. Era o contrário. A fé era movida pelo ato. Coisa que até hoje acontece em relação ao batismo em muitas igrejas, em muitas denominações. Tem religião que não batiza como um sinal de uma fé que eu tenho. Tem gente que batiza para ter, como se o batismo fosse algo mágico, ou como se a circuncisão fosse algo mágico que transformasse você num crente. Tá? Existem religiões, eu posso citar pelo menos uma delas aqui, o catolicismo, por exemplo, insiste em batizar mesmo uma criança que tenha morrido. Mesmo um bebezinho que morreu, recém-nascido, por quê? Porque se não batizar, vai morrer pagão e vai para o inferno. Olha que absurdo. Então, o poder salvífico está onde? Está no batismo. Você não acha parâmetro para isso na Bíblia. Não é o batismo que salva. O batismo é um sinal que você tem um coração cheio de fé. O batismo é um sinal externo de algo interno. É óbvio que tem muita gente que vai dissimular. Né? Tem gente que não tem essa fé, mas quer se incluir de alguma maneira. Né? Aí a pessoa vem, diz que tem, responde as perguntas lá da profissão de fé e passa. Né? Tem pai que às vezes vem para a igreja só para poder batizar o filho. Né? Vai lá, fica 3 meses na igreja, frequenta, aí ganha o neném, traz, vai ser batizado, depois só vai aparecer quando tiver outra gravidez. Né? Fica muito tempo fora. Tá? Ou seja, é um pensamento católico, e antes disso era um pensamento de uma distorção já que acontecia entre os judeus também, de colocar a força no elemento externo, no batismo, ou ele, no caso deles lá, na circuncisão, quando a força tinha que estar naquilo que você crê, tinha que estar por dentro. Por isso Paulo insistia que não adiantava circuncidar apenas a carne, tinha que ter a circuncisão do coração. Tá? Não só Paulo, mas nós temos essa declaração desde o livro de Deuteronômio. Moisés já insistia que não adiantava apenas você circuncidar a carne se você não circuncida o coração. Tá? Então, para resumir, o apóstolo Paulo, quando ele está lidando lá com essa situação entre os judeus e os gentios, ele vai mostrar para eles o seguinte, ó, nem gentio nem judeu. A aliança não pertence a nenhum povo por exclusividade. A aliança é para aqueles que descendem de Abraão no que tange a fé de Abraão. Tá? No que tange a fé. O compromisso que Deus tinha com Abraão, e é um compromisso nacional, ele se cumpriu completamente em todo o Antigo Testamento. Aquela região inteira chegou a ser dos descendentes de Abraão. No reinado do rei Davi e no reinado de Salomão, todas aquelas terras que Deus prometeu aqui, olha quanto tempo demorou, né? Todas as terras que Deus prometeu aqui em Gênesis a Abraão, realmente se tornaram possessão dos seus descendentes, especialmente Davi e Salomão. Depois os reinos vão entrar em declínio e as terras vão ser tomadas. Né? Até hoje essas terras não pertencem mais, uma pequena faixa só pertence ao povo de Israel, o Israel político, o Israel nacional. Mas a promessa que Deus fez para Abraão, ele cumpriu essa promessa, cumpriu inteiramente. Tá? Agora, outros aspectos da promessa, que são aspectos mais abrangentes, que são aspectos espirituais, que é essa descendência, né? Que são essas muitas nações, está se cumprindo hoje, conosco. Tá? O povo judeu não pode alegar que eles vão ser salvos porque Deus fez uma aliança perpétua com eles e acabou. Eles não podem alegar isso. Porque quando Jesus veio, e ele é o descendente,
toda a salvação, tanto dos que viveram antes dele, depende da fé nesse Messias que foi prometido, que Abraão creu, e todos os que vivem depois de Jesus, sejam judeus ou gentios, precisam, para ser salvo, também crer em Jesus. Por que eu não tenho gentio antes no Antigo Testamento? Bom, em primeiro lugar, quem foi que disse que eu não tenho? Aqui em Gênesis 17 está claro. Deus fez aliança com Abraão e disse que era para circuncidar os meninos, os garotos, os meninos, o varão, ao 8º dia. Não só o que nascesse do sangue de Abraão, mas o escravo, tivesse sido ganhado ou comprado dentro da casa de Abraão, tinha que ser circuncidado. Por quê? Porque a aliança era para eles também. A aliança era para a casa de Abraão. Deus seria o Deus de Abraão, dos seus descendentes, e até do peregrino que estava dentro da casa de Abraão. Então, o que eu não tenho no Antigo Testamento é uma ordem do Senhor mandando fazer evangelismo dos povos, mandando ir anunciar Deus em outros povos. Mas aqueles que se aproximaram da casa de Abraão, do povo de Israel, mesmo não sendo israelitas, eles experimentaram desta aliança, porque eles aprenderam sobre a fé e creram. Que é um exemplo maior do que o exemplo do rei Nabucodonosor. Demorou muito tempo, mas chegou o dia em que ele disse: eu louvo e exalço o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Quer dizer, houve uma conversão. E era um rei pagão, mas é um rei que foi convertido ao Senhor. Tá? Então não é que não teve salvação de gentio no Antigo Testamento. Não teve salvação nacional. Não teve evangelização de outras nações. O relacionamento de Deus era um relacionamento com o povo de Israel. Eles receberam um privilégio. Eles ouviram e receberam a promessa da aliança antes dos gentios. Esse é o privilégio do povo de Israel. Não é nada além disso. Então não pensa, olha, o povo de Israel é um povo privilegiado, eles são mais inteligentes do que os outros. Aonde vai um judeu, o judeu fica rico. Quem foi que disse isso? A gente tem, existe muito misticismo religioso no meio dos evangélicos, né? Misticismo de que o judeu é uma figura fantástica, né? O cara, só porque ele é judeu, ele abre um negócio, ele vai prosperar. Não é assim. Então, o tratamento de Deus é o mesmo tratamento com qualquer um de nós. A diferença no tratamento foi que Deus se revelou a eles primeiro do que a nós. Então eles tiveram um privilégio que nós não tivemos. Quando Cristo veio, Cristo se encarnou dentro da nação dele. Deus assumiu a nacionalidade dele. É privilégio. Esse é o privilégio dele. Não é outro privilégio. Agora, a salvação, tanto do judeu quanto a nossa, depende de ter a fé de Abraão. Crer no Messias, crer na promessa. O Messias para Abraão era a promessa de Deus, do descendente. O Messias para nós é Cristo, a promessa foi consumada, nós vimos, nós lemos sobre os apóstolos que viram a sua glória. É Cristo. Tá? Então, quando Jesus voltar, todo o povo que tem um RG, um passaporte escrito lá, judeu, esses vão subir primeiro? Não tem diferença no tratamento. Não tem. A aliança é perpétua. Quando eu leio esse aspecto aqui do versículo 7, que esta aliança é perpétua, esta promessa é para mim também. Quais as implicações dessa promessa na minha vida? Significa que a aliança que Deus tem comigo, ela não vai passar. Deus foi lá e me atraiu, me trouxe para perto dele, converteu o meu coração. Se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me abandonar, vai me largar? Não. A aliança de Deus com você, ela é perpétua, ela não vai mudar. Pode ser que pela nossa maldade a gente tropece e caia. Mas Deus vai nos levantar. Porque a aliança de Deus com você não passa. Deus não fica escrevendo o seu nome no livro da vida, aí você faz uma coisa errada, ele vai lá, passa borracha, passa branquinho em cima, espera 2 dias, daí você faz tudo certo, ele vai lá e escreve de novo. Deus não está fazendo isso. A aliança de Deus com você, ela é perpétua. E não só com você e com os seus descendentes. Agora, lembra que esse sentido de descendente na Bíblia não é necessariamente o descendente de sangue, é o descendente da fé. Por isso que nós temos que crer na promessa do Senhor
e inculcar esta fé na cabeça dos nossos filhos. Não basta gerá-los organicamente. Eu tenho que gerá-los pela fé também. E é esse o compromisso que os pais assumem no dia do batismo infantil. E que eles serão os condutores do seu filho no caminho da fé. Tá? E a promessa do Senhor se baseia nisso, num ato de fé dos pais, que envolve trabalho, que envolve confiança em Deus e que envolve dependência de Deus. Aí tem muito pai que acha que a coisa é mecânica, né? É automática. Aí batiza, pronto, agora está batizado, se ele for viver no mundão, vai, um dia ele vai voltar e vai ser crente, e glória a Deus, nós vamos todo mundo para o céu. E nessa daí tem muito filho de crente fora da igreja, que não quer nem saber e está caminhando para a perdição. Então, um dia que a gente for falar especialmente sobre batismo infantil aqui na igreja, daí eu entro em mais detalhes sobre esse assunto. Mas o importante é a gente entender em que sentido esse aspecto da aliança ser perpétua, ele traz implicações para os judeus e para nós. A implicação é a mesma em ambos os casos. A salvação é pela fé. A salvação pertence ao povo de Deus, ao povo de Israel. Quem é esse povo de Israel? São aqueles que descendem da fé de Abraão. E esta aliança, ela é para sempre, ela não acaba. Ela é para mim, ela é para os meus filhos, ela é para a minha família, mas existe compromissos nossos. Se a aliança, eu me aproprio dela pela fé, nunca será por sangue. Nunca será por sangue. Então ela não é do meu filho automaticamente, porque ele é meu filho, porque ele é filho de pastor. Eu que não tome cuidado da vida dele, não ensine o evangelho, não insista com ele, não ore, não sirva de exemplo para ele, para ver o que vai acontecer. Ele vai se fazer aquilo que é natural do ser humano. O coração do homem é pecaminoso, vai tomar o caminho do pecado.